Fala senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Pau na Moleira. E no vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês o meu EDC de junho e julho de 2025. E vou estar dando dica para vocês montarem o EDC de vocês voltado para a defesa pessoal. Para quem não sabe o que é Everyday Carry, da sigla EDC, é simplesmente o que você carrega no seu dia a dia. A grosso modo, aí uma tradução seria cuidado diário. E o meu EDC ele é totalmente voltado para a defesa pessoal, o que eu indico fortemente para todo cidadão de bem que quer se proteger e proteger os seus. Então eu vou estar mostrando para vocês toda a lógica por trás dos equipamentos que eu estou utilizando. Vou estar mostrando outros equipamentos que eu já utilizei, equipamentos tanto mais em conta como equipamentos mais caros. Então não sai daí que depois da vinhetinha é pau na moleira. Então, senhores, para vocês ficarem ligados em todo o conteúdo que eu vou postar para vocês, tanto de defesa pessoal, como review de equipamentos, como sobrevivência, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, já deixa seu like e comenta aí para ajudar a gente e nos incentivar a criar mais conteúdos como esses. Então, senhores, esse aqui é o meu EDC de junho e julho de 2025, é o que eu estou utilizando aí no meu bolso, que eu uso junto ao meu corpo. E é claro que isso aqui não é tudo que eu carrego no meu dia a dia. Falta as coisas que eu carrego na mochila, as coisas que eu carrego no meu carro, que são conteúdos que eu vou produzir em breve para vocês aí, vídeos falando tanto do meu EDC da mochila como meu EDC veicular. Claro que tem outras coisas que eu utilizo também que não tá aqui na mesa, como meu celular que tá gravando o vídeo, minha carteira que eu utilizo para carregar documentos, cartões e cédulas, os meus relógios, que são esses dois. Eu utilizo um G-Shock da Casio, esse preto que eu gosto bastante, é um relógio que eu ganhei do meu cunhado de presente de aniversário. Esse aqui é o modelo G-Shock DW5600 e é um relógio que eu utilizo no trabalho, na academia, no dia a dia, então é o relógio que eu mais estou utilizando. Esse outro relógio verde aqui é um relógio que é uma cópia do Casio, que eu comprei no AliExpress, acho que eu paguei em torno de uns 40 reais. Por que eu tenho esse relógio? Eu utilizo ele para jogar Airsoft, porque saber a hora no jogo é importante. Então, para não ficar sem relógio, eu utilizo esse relógio mais em conta, porque caso ele tenha alguma avaria aí por conta de algum tiro aí de bolinha, ele é um relógio relativamente barato, então poderia estar comprando outro. O próximo item, pessoal, é esse cinto aqui da Invictus, que eu utilizo para estar afixando o meu coldre. É muito importante para quem utiliza coldre, tá utilizando sempre um cinto para que o clipe prenda nesse cinto e na hora do saque aí o coldre não ir junto, né? O que é muito perigoso. Imagina só, na hora do sanhaço, você saca o seu equipamento e o coldre vem junto, impossibilitando o acesso ao gatilho. Por isso eu sempre digo que é importante o cinto para fixar tanto coldres como bainha. Esse aqui é o modelo Invictus Ranger, que é um modelo interessante porque ele tem essa fita em velcro que prende ainda mais o clipe do coldre no cinto. Pessoal, dá pra ver aqui que o meu EDC ele é voltado basicamente para defesa pessoal. Eu levo a defesa pessoal como um assunto muito sério, tanto para proteger a minha integridade como a integridade dos meus. E agora eu vou começar a falar do primeiro item que eu acho importante aqui no EDC para defesa pessoal, que é a iluminação. Eu tenho duas lanternas aqui no meu EDC, uma é dedicada e a outra é essa pequenininha aqui, que é a MT10 da Trustfire. Essa lanterna, para mim, a maior vantagem dela é que ela é pequena. Ela tem 62 milímetros segundo o manual, convertendo aí dá uns 6 centímetros. Eu paguei em torno de 70 reais na época no AliExpress. Na época não tinha o imposto do amor, né? Com o imposto aí deve dar mais ou menos uns 110 reais. Ela tem 4 potências. Ela na potência máxima ela tem 1000 lumens, alcançando aí, segundo o manual, 155 metros. Ela tem carregamento USB do tipo C, que para mim foi um dos principais motivos de eu ter comprado ela, porque eu não gosto muito de estar usando no dia a dia lanterna a pilha. Eu até tenho a lanterna a pilha na minha mochila, no caso aí de falta de energia, mas no meu dia a dia eu carrego uma lanterna recarregável via USB. Penso em adquirir uma lanterna que funcione das duas formas, tanto com bateria recarregável como com pilha, mas vai ficar para um próximo vídeo aí de EDC. Ela possui clipe duplo, o que é muito interessante aí para estar utilizando em um boné, mas eu não utilizo na calça esse clipe porque como ela é pequena, eu já derrubei ela várias vezes porque ela não fica presa 100% no bolso, então eu prefiro que ela fique no meu bolso de moedas.
Mas para quem quiser, pode prender ela tanto virado para cima como para baixo por conta desse clipe duplo. Para ligar ela, eu aperto e seguro esse botão. No modo de vista tático, talvez seja a única desvantagem dela, porque o acionamento traseiro de uma lanterna, como dessa Sofirn aqui, SP35T, ele é mais tático porque ele permite uma varredura. Você varre e desliga a lanterna, para no caso de você não querer revelar a sua localização. Mas como é uma lanterna voltada para o EDC, para o dia a dia e não para o trabalho, eu acredito que isso não atrapalhe tanto. Até porque é muito difícil carregar uma Sofirn desse tamanho aqui no dia a dia. Os modos dela são alternados pelo mesmo botão. Eu sempre deixo na posição mais forte, porque eu nunca sei em qual motivo eu vou utilizar essa lanterna. Então já deixo memorizado aqui o modo mais forte. E quando eu mantenho ela ligada, aí eu deixo nesse terceiro modo aqui. Uma outra funcionalidade dessa lanterna é o indicador de carga, que eu gosto bastante, porque eu consigo deixar a carga dela em dia. Se ela tiver verde, a bateria dela está de 70% a 100%. Se ela tiver amarelo, ela vai estar de 30% a 70%. Se tiver vermelho, ela vai estar de 15% a 30%. E se tiver um vermelho piscando, ela está de 0% a 15%. Ela também possui um ímã na parte traseira aqui da lanterna, que possibilita aí você estar grudando em algum metal. No caso aí da lataria do carro, no caso de uma troca de pneu, ou de alguma parte metálica aí da sua casa, caso falte energia. Uma outra funcionalidade que eu gostei bastante dela é a funcionalidade de bloqueio. Porque essas lanternas que tem muita força, por exemplo essa que tem 1000 lumens, quando ela tá ligada ela esquenta bastante. Então ela pode queimar a pele, calça, porta-lanterna. Então uma solução que a Trustfire trouxe que eu gostei bastante é essa função de bloqueio. Você dá 2 toques aqui no botão rapidamente e ela bloqueia a lanterna, não deixando ela ligar acidentalmente. Após bloquear, ela não liga mais, ela só pisca 2 vezes para mostrar que ela está bloqueada. E para desbloquear, eu dou mais 2 toques rápidos e aí ela liga normalmente. Pessoal, agora passando aqui para as minhas lâminas. Para quem, como eu, aí gosta de lâmina, eu sou apaixonado em faca, né? Tenho vários canivetes, várias lâminas fixas. Vou até mostrando para vocês aqui, durante o vídeo, algumas que eu já utilizei. A lâmina no meu DC, ela tem 2 funcionalidades. A funcionalidade utilitária, que é o que você utiliza para abrir embalagem, descascar uma fruta, e com um equipamento secundário de defesa. Eu recomendo que você não utilize a mesma lâmina tanto para defesa pessoal como de forma utilitária, porque no caso de uma defesa pessoal, a sua lâmina precisa estar afiada, precisa estar pronta para salvar a sua vida e dos seus. Principalmente para quem utiliza aí como equipamento primário de defesa, quem não tem acesso aí a uma furadeira por conta da burocracia do nosso país, com certeza usar uma lâmina em uma situação de risco é muito melhor do que ter só os punhos. Eu utilizo 2 configurações em relação às lâminas. Essas configurações, elas variam de acordo com a roupa que eu estou utilizando. A configuração que eu mais utilizo, que para mim seria a configuração padrão, digamos assim, é a configuração que eu utilizo quando eu estou utilizando calça, porque a calça ela tem um bolso que eu consigo esconder com a camisa. Essa primeira configuração é composta pela lâmina fixa e por um multitool, sendo a lâmina fixa o equipamento secundário de defesa e o multitool como a lâmina utilitária. A segunda configuração eu utilizo quando eu estou usando roupa social, em que a camisa vai por dentro da calça, então eu não consigo velar o bolso. Ou de bermuda, que o bolso fica mais para baixo e eu não consigo velar a lâmina utilizando a camiseta. Aí às vezes vocês podem me perguntar, mas você não vai conseguir velar também um canivete? De fato, não vou conseguir velar ele, mas eu passo muito mais desapercebido com o canivete no bolso do que com a lâmina fixa, né? Então eu vou começar falando aqui da minha lâmina utilitária, que é o meu mini multitool da Nextool. É um multitool pequeno. Tenho outro maior que fica na minha mochila. Mais pra frente eu não vou gravar um vídeo mostrando tudo que tem na minha mochila. Eu tenho uma mochila gigante ali que eu carrego no meu dia a dia. Inclusive, já se inscreve aí e ativa o sininho pra ficar ligado, hein? Esse multitool ele já vem de fábrica com a lâmina bem afiada, mas a vantagem de estar utilizando um multitool que ele tem outras funções além da lâmina. Ele tem 11 funções, alicate, cortador de fio, gripper, né, que fica no interior do alicate, lâmina, abridor de chip, que é um diferencial ainda desse multitool, esse abridor de chip, chave de fenda, ele tem Phillips, tem tesoura, abridor de lata, garrafa. Só que vocês perceberam aqui que ele já tá com o alicate quebrado, né? Eu consegui essa proeza de quebrar esse alicate tentando abrir um cano que ficou preso dentro de uma torneira. Com certeza foi um erro meu, né? Ter forçado tanto esse alicate.
ele é para trabalhos menores, mas é porque era o que cabia dentro da torneira. Infelizmente, por conta disso, eu vou ter que acabar comprando outro alicate. Eu trouxe hoje no vídeo esse alicate porque realmente eu gosto muito dele. Acho ele muito útil. Super recomendo a compra. Ele tem um preço muito acessível. Todas as ferramentas dele são funcionais. A tesoura, abridor de chip, abridor de lata. Já abri várias latas com ele. Na época eu paguei R$70. Ele tá um pouquinho mais caro agora, mas eu ainda acho que vale super a pena. Tanto pelas funções como pelo tamanho dele. Dá pra você carregar aí tranquilamente aí no bolso de moeda. Até porque o manual dele fala que ele é 6 centímetros por 3, muito pequeno. As versões mais novas dele também vem com olhal aí para chaveiro. A única coisa que eu acho que falta nele é uma trava para lâmina, para ter um uso aí mais seguro da lâmina aí de forma utilitária. Pessoal, agora passando aqui para a lâmina fixa que eu utilizo essa aqui, ela é uma Isula, é uma réplica do AliExpress, paguei em torno de uns R$40, bem em conta pelo que ela oferece. Ela tem uma bainha aqui que parece realmente ser de Kydex. Ela é muito bem feita, dá pra ver aqui, a lâmina tem um leve drop aqui, veio muito afiado de fábrica. Vou cortar o papel aqui pra vocês verem. Ela é feita em aço 8CR13, um aço muito utilizado aí, né? Ela veio sem clipe, então eu coloquei esse que é muito bom, que é uma cópia do Ultra Clip, que eu também comprei no AliExpress, quase o preço da faca. Como falei antes, eu utilizo a lâmina somente com calças resistentes, né? Como jeans, hipstop, justamente para segurar o clipe e velar bem aí com a camisa. Agora tirando as medidas dela aqui, ela inteira, ela tá dando 16 centímetros o total. E a lâmina em torno de uns 7. Pesando ela aqui, ela tá dando quase 60 gramas sem a bainha. Com a bainha, ela tá dando 95 gramas. Ela não possui cabo. Esse é o detalhe que eu mais gosto nela, porque deixa ela mais confortável no meu bolso, porque ela fica por inteira fina em relação às outras facas que eu tenho aqui. Por exemplo, essa Kyoto, que eu usei por um tempo, é uma ótima faca, gosto muito, a fiação dela é muito legal, construção muito boa e muito barata também, paguei em torno de uns R$40, mas a bainha dela, ela é feita de um material muito ruim, deixou muito a desejar essa bainha. Então assim, para quem carrega lâmina, a bainha é algo muito importante, porque ela é a sua segurança. Então ela é uma lâmina muito afiada para eu utilizar aqui, uma bainha chulesenta. Agora essa aqui é uma Benchmade, que também é uma réplica do AliExpress. Essa aqui já é uma faca sensacional, tanto com o material da própria lâmina, como o cabo, a própria bainha. A bainha é muito bem feita, realmente isso aqui é um Kydex, mas ela é mais espessa, então eu particularmente não gosto de carregar ela no bolso, achei ela desconfortável para usar. Eu já utilizei ela também da mesma forma com o Ulticlip. Então eu passei a utilizar essa faca somente quando eu vou para a roça, que aí eu coloco ela na parte externa mesmo do cinto, de forma que ela fique mais confortável, ela não fica por dentro da calça, ela fica do lado de fora mesmo do cinto, como se fosse algo ostensivo, né? Mas não seria bem essa palavra. Mas eu super recomendo essa faca é muito boa mesmo. Se alguém tá pensando em comprar, vá em frente, que é uma ótima aquisição. Eu acho que eu paguei em torno de R$90 nela. Agora essa aqui é a Ka-Bar TDI, é uma ótima faca, acho que essa é a faca mais cara que eu tenho, paguei em torno de uns R$500 nela, ela é original mesmo. Importei ela, comprei de uma empresa que importa equipamentos dos Estados Unidos. Ela é muito boa, principalmente para contra-retenção de armamento, né? Ela foi projetada para isso, para ser usada no cinto aí do lado esquerdo, ou seja, no caso a mão fraca, para quem é destro, né? Acho interessante para quem usa o armamento de forma ostensiva, que geralmente fica exposta, né, como agentes de segurança tanto pública como privada. Como eu uso o meu equipamento de forma velada, né, o armamento, e ainda no porte frontal, eu não sei, eu acho que a estratégia de contra-retenção não é tão interessante, porque em tese, né, o seu equipamento ele tem que estar velado. Mas é uma opinião minha, para quem usa de forma ostensiva, eu acho super válido utilizar esse equipamento. Para quem não tem a condição de comprar esse equipamento original, tem a réplica também no AliExpress, que também é super em conta, eu acho que em torno de uns R$70. Por último, eu vou mostrar aqui a Smith Wesson HRT, que também é uma das facas que eu já utilizei aí para defesa pessoal.
Também é um equipamento que eu acho muito interessante, é muito em conta também, eu acho que eu paguei em torno de R$ 40 no Mercado Livre. Também é uma réplica, eu não incentivo, né, vocês utilizarem réplicas, tem toda aí uma ética e tal, mas para quem não tem condição, pessoal, infelizmente é o que resta, né, ainda mais no nosso país em que as coisas são muito caras, né. O que eu gosto muito nesse equipamento é as medidas, né, ela tá em torno de uns 17 centímetros. O tipo de fio dela eu gosto muito, que é o Spear Point, né? Essa forma punhal, que facilita bastante aí numa questão de estocagem, né? O cabo dela aqui emborrachado, que ajuda também no atrito, né? Criar um atrito para a mão não escorregar. Ela tem uma pequena guarda aqui, né? Para o polegar não escorregar. Mas a bainha dela também deixa muito a desejar. O Ulticlip não encaixa aqui por conta do tamanho do buraco aqui da bainha. E vocês estão vendo eu falar de bainha, gente, mas bainha é muito importante, bainha é segurança. E fazer uma bainha de qualidade aqui no Brasil é muito caro. Você paga em torno de uns R$ 150 numa bainha, então você tem que gostar muito da faca para poder mandar fazer uma bainha de qualidade. Voltando aqui para a Izula, então eu estou usando ela principalmente pela empunhadura que ela me permite. É uma empunhadura bem firme. Também dá para colocar um paracorde aqui, mas eu particularmente não gosto. Prefiro ela desse jeito aqui mesmo. Apesar de ser de metal, a guarda dela segura muito bem a minha mão, então ela não vai escorregar para a lâmina. A fiação dela é muito boa. A espessura dela, que segundo o site tem 3,8 milímetros, é uma faca aí bem resistente. E ela me proporciona um conforto muito grande, né, para utilizar no bolso. Agora falando sobre os canivetes, tem dois modelos aqui que eu utilizo no dia a dia, que é o Wolf 9211, que é o da Sanremo, né? Que eu uso com roupa social ou com bermudas, que eu quero usar um canivete mais leve. E o Invictus Rapid, que é o canivete que eu mais estou utilizando ultimamente. O Rapid é um canivete relativamente barato, paguei em torno de uns R$ 97. E ele possui algumas características que eu particularmente acho imprescindíveis em um canivete. E eu vou dizer aqui para vocês quais são essas características para vocês utilizarem esse padrão na hora de escolher o canivete de vocês aí. Então, o primeiro detalhe é o clipe ser na parte inferior do canivete. Por exemplo, nesse Invictus Rust é na parte superior. No Rapid já é na parte inferior. No caso do Wolf, ele também é inferior, só que ele ainda é deep carry, deixando o canivete mais velado no bolso. Ele ser inferior permite que você saque ele do bolso já na posição correta do saque. Ou seja, você não precisa fazer 3 movimentos. Sacar, ajustar a mão e abrir. No caso aqui você vai fazer 2 movimentos. Você vai sacar e abrir. E economizar um movimento pode ser decisivo aí numa situação de defesa pessoal. O segundo detalhe é a forma de abertura do canivete. Eu recomendaria a abertura wave de canivete, porque esse tipo de abertura já economiza mais um movimento. Você simplesmente saca o canivete e ele já vem aberto. Mas eu ainda não tenho um aqui para mostrar para vocês. Em breve eu vou adicionar esse tipo de canivete no meu EDC, porque um canivete desse tipo, ele é bem carinho, viu? Tem o Emerson da Kershaw, que é um canivete que eu pretendo ter. Em breve, quem sabe eu traga para vocês ele aqui. Mas na ausência aí de um canivete de abertura wave, eu recomendo uma abertura flipper, porque eu acho essa abertura mais confiável do que uma abertura de thumb aí, no caso de polegar, né? Mesmo sendo um thumb disc, igual esse aqui da Wolf, ou um thumb stand, como esses aqui da Invictus, né? Todos eles têm tanto o flipper como o thumb stand. A abertura de um canivete, ela é imprescindível na hora de um conflito. Você precisa abrir ele o mais rápido possível. Em uma situação de adrenalina alta, você perde a coordenação fina, né? Então ela precisa ser a mais confiável e simples possível. O terceiro detalhe que eu acho importante é a abertura assistida, que é a mola que auxilia na abertura. E o Rapid tem isso. Você puxou o canivete, ele já abre, sem precisar fazer um jogo, igual esse aqui da Wolf. Porque como ele é thumb disc, então geralmente os thumb disc eles são manuais. Então eu preciso empurrar com o polegar e fazer um jogo. O quarto detalhe, que eu acho talvez um dos mais importantes, é uma trava confiável. Todos os canivetes que eu tenho aqui possuem uma trava confiável. Tanto Liner Lock, que seria essa aqui do Rapid, ou Axis Lock, como esse aqui da Sanremo, trazido pela Wolf, que é uma trava aqui pela lateral, que é uma trava também muito confiável, para evitar que a lâmina feche na sua mão quando ela for utilizada. Seguindo aqui para o quinto e último detalhe, é a guarda nas talas, para evitar que a sua mão passe do cabo para a lâmina. Como esse Wolf aqui já não tem, ele é reto aqui, você tem uma grande chance aí da sua mão
escorregar das talas para a lâmina, o que é muito ruim aí numa situação de defesa, né? Aqui, esse Rust possui, o Squad também possui, e o Rapt, que é o que eu utilizo, também possui. Agora vamos falar sobre esse canivete da Wolf. Na verdade ele é Sun Remove, né, e é trazido pela Wolf Attack aqui para o Brasil. Esse aqui é o modelo 9211. Como eu falei antes, eu utilizo ele mais com roupas sociais que não velam bem o bolso, né? E ele é fino e chama menos atenção. E além de tudo é deep carry, ele fica mais escondido ainda no bolso. Ele também tem um clipe invertido, que é um detalhe que eu citei antes. A lâmina dele é de estilo tanto californiano, que eu gosto bastante. Ele tem até aqui umas marcas de uso, porque eu uso ele, né? As duas únicas coisas que eu não gosto nele é a abertura, que é thumb disc, como eu falei antes, que é feita por esse disco aqui, e consequentemente a abertura é manual, ou seja, não possui a mola. Então eu preciso fazer um jogo para abrir ele, desse jeito. Um outro detalhe é que ele não possui a guarda aqui na tala, ele é reto, né? Então, em uma estocada aí é bem perigoso a mão escorregar para a lâmina. Apesar dessa tala ser muito bem feita, talvez um dos meus materiais favoritos para talas de canivete, que é o G10, que é uma tala muito leve, mas infelizmente o modelo deixa a desejar aí com a falta de uma guarda. Mas eu utilizo ele ainda por ser muito leve, elegante, prático, muito afiado, ele segura muito bem a afiação e principalmente por ser discreto. Pessoal, agora eu vou falar sobre esse carregador. Esse aqui é o meu carregador sobressalente da Beretta PX, que é o meu equipamento primário de defesa pessoal. É um carregador com capacidade para 17 munições e antigamente eu utilizava esse porta-carregador da Rhino, que é um porta em Kydex, mas ele me causa muito desconforto, principalmente na hora de sentar, e ele também atrapalha muito a velar porque ele fica mais alto que a própria Beretta na cintura. Então, pesquisando, eu achei essa solução, que é o clipe magnético, que o carregador meio que vira um canivete no bolso, né? Você consegue colocar no bolso ali, como se ele fosse um canivete, ali com um clipe. E é um clipe magnético muito seguro. Se for uma calça resistente, ele vai segurar bem, não vai vir junto com o carregador. Então, achei muito mais confortável. Muita gente fala sobre a questão de problema, porque ele samba no bolso. Então, eu deixo um bolso só para ele ficar bem no canto do meu bolso esquerdo, para eu nunca confundir o lugar que ele está. E dessa forma eu consigo levar ele para qualquer lugar, sem ter aquela luta psicológica de esse lugar aqui não vou levar o carregador porque eu quero estar mais confortável. Então qualquer lugar eu consigo levar e usar até com roupa social. Além de que essa opção é uma opção muito barata, eu acho que eu paguei em torno de 70 a 80 reais no Mercado Livre, e se eu não me engano esse valor já com frete. Então assim, eu acho que vale a pena demais, principalmente para quem tem esse problema aí de conforto com o porta-carregador que vai na cintura. Mas eu acho mais confiável o porta-carregador que fica na cintura. Apesar do desconforto, eu particularmente acho ele mais confiável de você criar ali uma memória muscular. Pessoal, agora eu vou estar falando sobre o meu equipamento primário de defesa pessoal. Essa aqui é uma Beretta PX, equipamento desmuniciado, frio, viu, YouTube? É um equipamento 9mm com capacidade de 17+1, sem trava, tá? É um equipamento que não tem trava, a única trava é a trava do gatilho. É um equipamento Strike Fire, padrão aí das Glocks. Os pontos de mira são de tritium, que é aquele pontinho que brilha no escuro. É um equipamento, pessoal, que eu gosto bastante dele, a empunhadura me agrada. A única coisa que não me agrada muito é o grip, porque ele é bem áspero, mas para quem transpira muito como eu, tem uma vantagem muito grande. Com cano aí de 4.2 polegadas mais ou menos. Então não é um equipamento pequeno, tá, pessoal? É um equipamento assim mediano, posso dizer. E estou utilizando nela uma lanterna Trustfire GM23, que é uma lanterna dedicada de 800 lumens com acionamento lateral ambidestro. Essa lanterna, ela tem o encaixe rápido aqui no trilho, o que é uma coisa que eu gosto muito, algo muito positivo. Gosto também do detalhe dela ser recarregável via USB, do tipo C, que é o mesmo da minha outra lanterna da Trustfire. E ela tem dois modos de operação, em que é o modo normal, que você clica e ela fica ligada, que é o modo que eu utilizo, né? E se você apertar e segurar, durante 5 segundos mais ou menos, ela vai alternar entre os modos. O outro modo é o modo tático, que é o modo em que ela fica
piscando de forma intermitente e que você consegue acionar ela de forma mais rápida, permitindo fazer algumas varreduras, né? Se ela não ficasse piscando de forma intermitente, eu utilizaria ela dessa forma, porque permite que você simule um estrobo aqui, se você apertar rapidamente, fazer esse tipo de varredura, né? No caso de você não querer mostrar a sua localização para alguém, porque luz, ela revela a sua localização. Vou voltar aqui para outro modo, que é o modo que eu utilizo. E estou utilizando nela o coldre da Rhino de Kydex. Esse é um coldre feito para Beretta com essa lanterna da Trustfire. É um coldre que eu gosto muito confiável. Ele possui 2 clipes, clipe duplo, porque ele fixa melhor no cinto. Esse clipe é um estilo de clipe que eu gosto muito, porque ele tem uma trava, não sei se dá pra ver na câmera, mas ele tem uma trava que segura mais ainda o cinto. Eu não sei nem explicar o nome desse clipe. Ele só é um pouco chato de pegar o jeito no início para poder encaixar no cinto, mas ele é muito seguro. Ela também possui um flap aqui para dissimular melhor o equipamento na cintura. O flap ele empurra a calça e consequentemente a calça empurra o flap de volta, fazendo com que a coronha do equipamento fique mais grudado na barriga. Agora, por último, que eu vou mostrar para vocês, não necessariamente é algo que eu carregue, mas é uma coisa que eu guardo as coisas que eu utilizo no meu EDC, que é esse equipamento super sofisticado aqui, que eu comprei na Daiso, que permite que eu guarde todos os equipamentos do meu EDC, de forma que não esqueça nada, né? Nem carregador, nem funcional, que é o meu porte, que é algo que se eu for abordado, né, por algum agente de segurança pública, eu consigo mostrar ali o meu documento. Então é nesse lugar aqui que eu deixo guardado tudo que eu utilizo no meu dia a dia. Então é isso, senhores. Defesa pessoal não é só ter equipamento que você tá seguro. Você precisa treinar, fazer uma luta, principalmente as voltadas também ao equipamento que você vai utilizar. No caso, se for faca, faça o Kali, que é uma luta voltada para esse tipo de equipamento. Se você vai utilizar equipamento como essa Beretta, você precisa treinar saque, tiro, tá sempre em dia aí com o seu equipamento, porque não é só ter que você tá seguro, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês sentiram falta, que tá faltando aqui no meu EDC, que vocês adicionariam. Lembrando que o EDC, ele é pessoal, cada um escolhe o equipamento que é ideal aí para estar carregando no dia a dia. Muita coisa do que eu acho que faltaria aqui, eu carrego na minha mochila, porque senão fica muita coisa para carregar, fica pesado os bolsos, né? Mas já comenta aí e diz o que vocês carregam além do que eu carrego e o que vocês tirariam aqui do meu EDC. Já se inscreve no canal, deixa seu like aí, que ajuda a gente a fazer mais vídeos como esse, beleza? Então até mais, senhores!